existe a festa e existe o sentimento de guerra e não tem como você se livrar disso. No meio disso existe toda a monotonia, todo o tédio do cotidiano, mas não tem como escapar, né? O ser humano é uma equação de gozo e destruição, é uma espécie de ensaio mamífero rumo a não se sabe o quê, né? Movido por fúrias de atração erótica, né? E de uma vontade desesperada de recriar a natureza. Nasci na Prado Júnior, aí houve um exílio no Leblon, né, que meus pais tiveram que ir para lá. E aí eu ficava curtindo durante aquele comecinho dos anos 60, 61, 62, sei lá o que era, pequenininho. Então eu ficava ouvindo rádio relógio, né, aquelas enciclopédias, tipo Tesouro da Juventude, Conto de Fada e muito, mas muito gibi. Né? E tinha um negócio que era engraçado, eu morava nos Jornalistas, que é ali perto do Jardim de Alá, e a rádio relógio era assim, como é que ela acabava? Depois do sol que ilumina seu lar é a Galeria Silvestre. E tinha uma Galeria Silvestre depois do Jardim de Alá, que foi a primeira referência mística, era a Galeria Silvestre. Teve essa primeira fase que, na verdade, foi maravilhosa em termos de criar uma espécie do que se chama de hoje hipertexto. Né? Uma rapaziada agora informatizada, né? Então que você misturava texto com imagem, legenda com fantasia visual, sonora e informação enciclopédica completamente vaga, meio mentirosa. Então foi um primeiro momento infantil. Depois, 64, Copacabana. Depois que eu cheguei a Copacabana, vivi esse clima todo de bafão misturado com todo tipo de gente, praia, Praça do Lido, todos os marrais, todas as pipas, todas as bolas de gude, todas as brincadeiras possíveis, todas as ondas. Na maioria das coisas, dos espetáculos, dos textos, das ideias, quer dizer, dos textos, dos espetáculos que eu bolo, das ideias que eu tenho, elas acontecem quando eu estou andando por Copacabana. Como eu adoro justamente passear pelos lugares, por Copacabana, gosto muito de parar nos bares, conversar com as pessoas, fazer uma reportagem geral, né? Principalmente quando eu estou no Cervantes, né? Que aí também existe toda uma rapaziada surtida, né? De profissionais e de papos interessantes, né? Então, eu anoto também, fico com isso na memória. Em casa, deixo sempre a televisão ligada, completamente lareira, completamente janela aberta. Às vezes eu fico com ela acompanhada por um disco, CD ligado e lendo, né? Então, o tempo todo tem essa fragmentação, essa inspiração multifacetada. Daí eu posso ter, a partir do momento que eu vejo uma pessoa na televisão, a partir do que eu vejo uma frase, uma situação num texto, uma legenda por uma imagem numa revista, aí eu vou ter ideia de um texto, ideia de um espetáculo, ideia de uma colagem que pode virar uma exposição, pode virar qualquer tipo de acontecimento e de evento. Mas o processo é esse, totalmente fragmentário e também ligado a uma certa inspiração
inesperada. Não tem um livro, não tem um show, né? Não tem exatamente um disco que seja o preferido, porque esse é um processo que vem desde que eu estava na PUC, estudando e preparando todos os shows que a partir de 86 foram tornados públicos a partir de casas noturnas, de pequenas casas noturnas, e depois da Cátia Flávia, que houve a gravação do disco, houve um estouro nacional, né? Então eu sempre fiz essas operetas, raps, né? Cujos assuntos eram selvageria, barbárie versus cutucando, né? Tudo que a gente pode chamar de civilização, tudo que a gente tenta chamar de normalidade. Isso me fascinou sempre. É por isso que eu sou fissurado por ficção científica, por pornografia, por assuntos místicos, etc. Gente fugitiva, obsessões, taras, etc. Então sempre fiz esse tipo de coisa desde a PUC. E isso que aconteceu nos três discos. Então não tenho exatamente uma preferência. O que aconteceu de importante é que livro, disco e show começaram realmente a se juntar, né? A partir do segundo disco, Império dos Sentidos, que tinha um show, a partir do Santa Clara Poltergeist, que tinha um show e tinha um livro e show. No Básico Instinto teve show, disco, programa de televisão, né? Então isso foi importante. Então se eu tivesse que dar uma importância, uma relevância, eu daria para o Básico Instinto e para Santa Clara Poltergeist. O rap, ou seja, ritmo e poesia, isso em 87, 86, 87, isso não tinha exatamente uma fisionomia brasileira, digamos assim, né? Ou quem teve, até hoje, na verdade, existe uma coisa normal. Quer dizer, brasileiro também é uma palavra meio, digamos assim, nublada, né? Mas, porque eu não quero uma coisa autêntica, porque isso não existe. Ninguém é autêntico, não existe identidade nacional. Quer dizer, esse é um papo que não me interessa, isso já está... Ninguém já ganhou dinheiro, já se fez, já está tudo bem, já está tudo demarcado. Ninguém precisa mais disso. Mas o seguinte, não havia um tipo de rap exatamente ou com um certo sotaque próprio de alguma pessoa, de algum grupo, de alguma, enfim, de algum lugar, né? Então isso abriu. Cátia Flávia, particularmente, eu acho que foi um divisor de águas, né? Pela tanto referência, né? Você poderia ir para o Jair Rodrigues, você poderia ir para os jogadores, para locutores de jogo de futebol, e poderia ir para o óbvio, lá para o Grandmaster Flash, etc, a rapaziada americana. Mas acho que isso tinha uma coisa da literatura, e isso foi importante, né? Porque eu vim da literatura, eu vim da universidade para fazer rap, né? Então o rap está ligado a uma rebeldia negra, uma rebeldia, etc. Pelo menos é uma fantasia de rebeldia. E aí não, era o rap da PUC, que conceituou a marginalidade, o submundo carioca, tranquilamente, né? E colocou uma loura na imaginação definitiva do mundo. Eu me relaciono bem com a minha agonia, então não tem muito problema. Quando eu estou admitindo, digamos assim, essa agonia que você está na pergunta, é porque é ruim de alguém não ter várias agonias, né? E se o meu assunto são justamente os desejos, as ferocidades, as inércias, coisas que colocam em xeque-mate o cotidiano,
e também todas as famílias, todas as tentativas de se controlar o caos, obviamente eu tenho que lidar com as agonias, né? E se eu vivo numa cidade como o Rio de Janeiro, num país como o Brasil, onde o verniz da civilização é meio ralo, né? Então você tem a humanidade à flor da pele. Você tem toda hora uma agulha cáustica te espetando, né? Tudo bem que tem o maravilhoso humor do carioca, tudo bem que tem a maravilhosa sensualidade e suburbana, praiana do carioca, mas é uma mega cidade cheia de gente e essas pessoas também têm suas agonias, têm aquela pulsação de ser humano que quer simplesmente a sua ração de felicidade, amorzinho, trabalho, né, realização do ego. E eu sou o camarada que tem que trabalhar com a dissolução do ego, né? Eu sou escritor, eu sou o artista, esquizofrênico, maluco, que alguém tem que fazer o serviço sujo. Quando eu entrei para a universidade, eu já era completamente fascinado por comunicação, por jornalismo e por publicidade. Mas só essa palavra fascinado já diz, ou já denota, que eu encarava mais esteticamente, mais poeticamente, enfim, artisticamente do que jornalisticamente e publicitariamente o que eu via, né? Mas filosoficamente, vamos dizer assim. Então, foi importantíssimo para mim utilizar os equipamentos de rádio, de TV, enfim, tudo que havia na PUC em termos de tecnologia, etc., para botar em andamento, para inaugurar as minhas ideias, enfim, performáticas ou teatrais ou filosóficas. Então, ali eu vi que poderia, depois da adolescência, aquela coisa de escrever, que aí qualquer tem de repente, né? Mas ali eu vi que eu poderia influenciar de alguma forma certos grupos sociais com as minhas ideias a partir da minha compreensão do poder absoluto da mídia como um quinto elemento, que era o que eu via isso. Depois da água, da terra, do fogo, etc., eu acho que a mídia faz parte da respiração das pessoas. Eu gosto muito de ficar bicho solto, né? Por uma questão até antropológica. Então, é bacana. Mas se tá com a menina aí, eu sou romântico, sou fanático, sou fiel, etc., que eu acho que é maravilhoso. Sou maníaco pela mulher. E acho que isso é completamente interessante e me faz produzir muito, tanto os dois estados, né? Tanto estar com várias mulheres, quanto estar com uma, direto, tranquilo. Não tenho esse problema. Às vezes me irrita um pouco o camarada que tá... Aquela coisa clássica, né? O cara tem a mulher dele, que é a santinha, que é não sei o quê, aí vai atrás da amante. Não tô a fim de ficar... especulando sexualmente fora de casa se eu estou completamente apaixonado. Agora, que é muito legal também você ficar completamente solteiro, bicho solto, é bacana. Eu acho que eu não tenho muita preocupação em como eu deveria ser lembrado, mas serei lembrado. E o que me importa, na verdade, é a contemporaneidade, porque ainda vai... Essa marca de fantasia ainda vai
ser apresentada, ainda vai ser transformada e penetrada, inoculada nas pessoas várias vezes, de formas diversas ainda. Mas eu não tenho muita preocupação com isso, porque eu acho que isso aí já tá ganhando um território ocupado, digamos, né? Isso eu acho que qualquer, digamos, artista, não gosto nem dessa palavra, mas alguém que trabalha com comunicação, com mídia, com um certo produto subjetivo, né? Pretende isso, né? Que isso sirva de bombril filosófico, né? Uma coisa para mil e uma utilidades para a consciência e para a alma da pessoa. Então acho que isso aí não tem problema não, ainda vai rolar muita coisa, eu sei que eu vou ser lembrado normalmente. O que acontece é que existe popularmente a fantasia do Senhor Jeová sentadinho e julgando as pessoas, que isso tinha um aspecto mais heavy metal no Antigo Testamento, né? E o catolicismo é que deu realmente emendou a quinta marcha assim para acabar com a vida das pessoas em termos de culpa. Então o que acontece é o seguinte: Deus, eu reitero, tanto quanto o diabo, são apelidos para forças de transcendência, de inquietação que volta e meia ou cotidianamente, eternamente, estão à espreita, dentro e fora de nós. É um dos apelidos para a natureza também. O que acontece é que o diabo acabou sendo como figura, né, como imagem, um pouco mais divertido, porque ele se tornou mais próximo dos seres humanos por causa das vilanias e das fraquezas, né? Então, acho que eu já falei isso, mas eu acho que qualquer pessoa que lê história em quadrinho prefere o Brasinha ao Gasparzinho, né? O papel, digamos assim, do artista classicamente seria ele lidar com a dissolução do ego, com as dúvidas, com as taras, com tudo que fica camuflado, enfim, pelas tentativas de sociabilização, de sociedade, de normatização, de normalizar as coisas. Esse é um sentido clássico, né, da coisa, uma coisa moderna que tem, sei lá, 200 anos. Mas hoje em dia já não é assim, né? Você, o artista plástico, o literato, o músico, eles já estão completamente envolvidos por um esquema de mídia. Mídia que eu estou falando não é um sentido pejorativo, não, né? Uma coisa que eles precisam mesmo, né? Estão ligados a jornalismo, a publicidade, a equipes que estão ali ajudando a acontecer o trabalho dele, né? Já não tem mais aquela coisa do camarada que é o revoltado, revolucionário, crítico, filosófico, bandido, vagabundo, outsider, né? Não, uma coisa completamente crítica em termos sociais. Por causa disso, ele também é meio funcionário, meio operário da mídia, tem um pé nesse troço, e toda essa revolta
se ele tiver essa revolta, se ele for um formador de opinião, se for um cara que vai fazer assistência para programas jornalísticos, né? Não, vem cá, ele vira um especialista, tanto quanto um camarada que trabalha numa firma biológica, enfim, científica, etc., né? Porque ele tem uma opinião formada, ele vai ser um formador de opinião. Então, vai servir a um certo consumo de inteligência, um consumo de sensibilidade, um consumo de sonho, né? Isso é uma coisa muito importante de ser observada, entendeu? Isso aí já está bastante mapeado, bastante vivido por todos os usuários, por todos os consumidores, entendeu? Mas o papel, se a gente fosse analisar classicamente, ainda vai ser assim, mesmo que isso vire vídeo, álbum de figurinha, mesmo que vire pipa, o barco, o Diabo a 4, a função dos, digamos, artistas ou dos alucinados, delirantes, etc., é tocar na ferida da selvageria, da barbárie, das agonias, de todos os desencontros que nós temos com a sociedade. É isso que é o barato de qualquer artista. Sem nenhuma nobreza, sem nenhuma aura alucinada. O cientista também toca nisso. Existem outros profissionais que vivem nessa, entendeu? Que é o policial, que é o advogado, que é, enfim, outros tantos que tem esse tipo de confronto com feridas sociais, com náufragos existenciais, né? E era meio isso. Essa é a grande como é que é? A grande figura, o grande folclore do artista. O náufrago existencial que se transforma num crítico absoluto de tudo, né? Não tem democracia, nem conquista humanista, nem o fundo de conforto social. Mas não tem sequer família, amizade ou compaixão que estanque o encosto desse sangue, que estanque o encosto desse sangue, que segure e obstrua ou camufle a estranha luz fascista de um básico instinto.